Meus queridos, é um prazer estar aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. Eu estou fazendo uma série sobre a vida de Davi. E como eu falei domingo passado, a Bíblia fala sobre Davi mais do que todo personagem, exceto Jesus. 66 capítulos da Bíblia fala sobre a vida de Davi. E ele é mencionado 59 vezes no Novo Testamento. Para vocês terem uma ideia, o segundo mais mencionado é Abraão, com 14 capítulos. Então a Bíblia fala muito sobre Davi. E a Bíblia, por 2 vezes, se refere a Davi como o homem segundo o coração de Deus. Então Davi tem muitas lições para nos ensinar. Davi foi o grande rei de Israel. Davi foi o homem que Deus fez uma aliança e que disse a respeito dele que do seu trono viria alguém que iria reinar eternamente. E nós sabemos que Jesus é descendência de Davi. Portanto, nós temos muitas lições para aprender com esse homem. Amém? Você está pronto? Põe a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Deus, que a tua palavra encontre guarida no meu coração e que ela possa me transformar com poder em Cristo Jesus. Amém? Esteja pronto para essa palavra. E o tema de hoje é forjado pelo inimigo. Ninguém quer ter inimigo. Mas saiba que inimigos e situações adversas, eles servem para nos forjar e nos tornar mais íntegros. Em Tiago 1, 3 e 4, diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, e o inimigo vem provar a nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Deus quer produzir perseverança nas nossas vidas. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Diz assim: Deus quer que eu seja perfeito, que eu seja íntegro, em nada deficiente. É isso que Deus deseja para as nossas vidas, é isso que Deus desejou na vida de Davi. Por isso que ele foi forjado pelos seus inimigos. Davi teve um grande inimigo, que foi Saul, o rei de Israel. Saul foi o primeiro rei em Israel. E o segundo rei foi Davi. E Saul foi o grande inimigo de Davi. Em 1 Samuel 18, 29, diz assim: então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Saul foi inimigo de Davi continuamente. Você já pensou ter um inimigo na sua cola continuamente? Não é? Por muitos anos, até que Deus forjou algo muito tremendo na sua vida e o tornou sucessor de Saul, porque Davi foi o segundo rei em Israel. Quais foram as razões para que Saul fosse esse inimigo de Davi? Que causou essa grande, digamos assim, atrito entre eles, essa aversão que Saul teve por Davi? Em primeiro lugar, a gente lembra da história, né? Que Davi foi ungido rei de Israel quando Saul ainda era rei. Deus rejeitou a Saul, o primeiro rei, porque Deus ungiu a Saul e ele desobedeceu os comandos de Deus que Deus dava através do profeta Samuel. E Deus disse para Saul: eu te rejeitei. Em 1 Samuel 13, 14 diz assim: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ou seja, Deus rejeitou a Saul e ungiu a Davi. Enquanto Saul era rei, Saul não sabia quem era essa pessoa, mas ele foi identificando em Davi essa pessoa. Saul, ele reconhece. Quando ele conhece Davi, em primeiro lugar, Davi vai lá ajudar Saul dedilhando a harpa, quando Saul era oprimido pelos demônios. Depois Davi enfrenta Golias e vence Golias.
E aí Saul chama para que ele seja líder, né? Comandante do seu exército. E Davi começa a vencer as batalhas com Saul. E nesse momento, tem um momento que deflagra a grande aversão que Saul vem a ter sobre Davi. E a inveja, um demônio maligno possuiu o coração de Saul contra Davi. Em 1 Samuel 18, 6 e 9, relata essa história. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores e com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegraram e cantando alternadamente diziam, ou seja, eles voltaram da batalha, Saul e as mulheres recebiam, né, os soldados que vinham das batalhas, dançando, cantando. E de repente, o que elas falaram provocou essa grande inveja no coração de Saul. E elas diziam assim: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os 10 milhares. Ou seja, Davi foi superior a Saul. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares elas deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Após algumas tentativas de matar Davi, Saul tenta algumas vezes e não consegue, e tem um momento que não tem mais jeito. Davi tem que sair, tem que fugir de Saul. Primeiro tem esse dia aqui, que eles chegaram da batalha e as mulheres cantaram: Saul matou milhares, Davi 10 milhares. No dia seguinte, Saul ficou tão invejoso que ele foi possesso de um espírito maligno, a palavra relata. E naquele dia, enquanto Davi dedilhava a sua harpa para aliviar Saul, Saul pega e tenta, joga uma arma e tenta matar Davi. E Davi foge. Em outra situação também, ele fica muito atormentado e Saul tenta mais uma vez matar Davi, e Davi foge de Saul. Até que chega um dia que ele fica sabendo que na manhã seguinte ele vai ser morto. E como Davi já era casado com a filha do rei, Mical avisa Davi, fala: olha, você tem que fugir essa noite. E Mical, a sua esposa, filha de Saul, o ajuda a fugir. E na manhã seguinte, quando os soldados de Saul vão matar Davi, ele já não está mais lá. Mas aí começa a grande fuga de Davi. E aí começa a nossa história. Gente, você pode pensar assim: puxa vida, quanta história. Quando eu fui preparar uma palavra sobre este relacionamento de Saul e Davi, do grande inimigo de Davi e Saul, eu falei: como que eu vou explicar isso para as pessoas? E eu entendi que o principal tratamento de Deus na vida de Davi foi a ação de Saul com Davi. E assim conosco também, quando Deus quer forjar o nosso caráter, meu querido, quando Deus quer te tornar perfeito e íntegro, Ele vai usar inimigos, vai usar circunstâncias difíceis para forjar o nosso caráter. Né? A palavra de Deus diz que até Jesus passou por isso. A palavra de Deus diz que Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. E se Jesus teve que passar por isso, ainda mais nós, não é? E assim foi com Davi. Começa então a grande fuga de Davi. E eu quero mostrar aqui um mapa. Esse mapa, ele mostra todos os lugares que Davi passou, parou e dali teve que fugir porque Saul o encontrou ou soube que ele estava naquele lugar. Então, eu quero que você saiba, e a palavra de hoje se resume na seguinte frase: a cada ponto, um ponto. Eu quero que você repita comigo: a cada ponto,
Um ponto. Mas que redundância. A cada ponto geográfico que Davi passou, um ponto foi acrescentado à nota de Davi no teste, na prova que Deus fez na sua vida para aprová-lo. Amém? Ou seja, a cada ponto geográfico, um ponto na nota que foi acrescido. E Davi passou por 10 lugares. E a cada lugar ele foi aprovado por Deus e chegou à nota 10. 10 lugares, 10 pontos. Você pode repetir isso? A cada ponto, um ponto. 10 lugares, 10 pontos na nota de avaliação. E é assim que Deus faz conosco. Primeiro lugar, quando Davi teve que fugir de Saul, ele foi para Ramá, a escola de profetas. Em Ramá havia uma escola de profetas. E aí quando Davi soube quando Saul soube que Davi estava lá, ele mandou por 3 vezes mensageiros, soldados para prenderem a Davi. E depois ele mesmo foi. E sabe o que aconteceu todas as vezes que os soldados foram enviados e que Saul foi? O Espírito Santo os tomou e eles profetizaram. Em 1 Samuel 19:18 diz assim: assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel, o profeta, a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera, e se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, Saul, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem ela esteve deitado em terra todo dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. A primeira lição que Davi aprende é que mesmo as más intenções dos inimigos podem ser frustrados pela ação protetora do Espírito Santo de Deus. Se Deus permite que algum inimigo venha contra você, Deus também age através do seu Espírito Santo para frustrar esses intentos. Amém? A primeira lição que nós aprendemos é que Deus protege. Diga comigo, Deus nos protege. E Davi aprendeu essa lição. Repete comigo, Deus nos protege. Deus me protege. Os inimigos estiveram lá e sabe o que aconteceu? O Espírito os dominou de tal forma que eles não conseguiram fazer mais nada além de ser tomados e profetizar. Saul chegou até lá, foi tomado, profetizou, tirou a sua túnica, ficou deitado dia e noite profetizando, porque a ação poderosa do Espírito os impediu de fazer algo contrário, algo de mal para Davi. E Deus assim age nas nossas vidas. Em circunstâncias, o poder do Espírito vem e domina as pessoas para que todo mal seja inutilizado contra nós. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus te protege? Amém? Glória a Deus, é maravilhoso saber que temos um Deus cujo Espírito está sempre pronto a nos proteger. Mas Davi então ficou sabendo que Saul estava consciente que ele estava naquele lugar e teve que sair para mais um ponto. De Ramá ele foi para Nob. Nob era uma cidade habitada por sacerdotes. E aqui o sacerdote Aimeleque recebeu a Davi. E Davi com seus homens estavam com fome. E não tinha nada mais de provisão alimentar naquele lugar, senão os pães sagrados, que faziam parte do ritual de adoração. E só os sacerdotes podiam comer aqueles pães sagrados. Aqueles pães eram feitos para ser colocado na mesa da proposição. E ninguém podia comer além dos sacerdotes. Mas quando Davi chega ali, Aimeleque inocentemente dá aquele pão para Davi. E Davi pergunta assim, você tem alguma espada aí? Aí Aimeleque fala, mas como você
é soldado de Saul e não tem nenhuma espada, ele diz assim: é porque eu tive que sair correndo e não deu tempo, então eu não peguei a minha espada. E Aimeleque dá a espada de Golias que estava lá guardado, naquela cidade dos sacerdotes. E aqui a gente percebe que mesmo inocentemente, Aimeleque, né, sem saber que Davi estava fugindo do rei, porque Davi mentiu para ele, disse: olha, eu tive que sair correndo numa missão e por isso eu estou aqui. Então ele é alimentado com os pães sagrados e Aimeleque dá então a espada de Golias para ele. Vocês sabiam que por conta disso, depois que Davi foge desse lugar, Saul vai lá e mata 80 sacerdotes por conta disso? Davi não tinha ideia que aquela ação dele ia provocar a morte dos sacerdotes. E vocês imaginam quão grande maldição veio sobre Saul matar 80 sacerdotes do Deus vivo. Mas aqui, Davi recebe mais um ponto na sua nota, porque ele aprende uma lição: que Deus provê o que é necessário para a nossa sobrevivência e para a nossa luta. Amém? Diga assim: Deus provê o que é necessário para a minha sobrevivência e para a minha luta. Se você necessitar de algo, saiba que há um Deus que é provedor. Um Deus que detém todas as coisas em suas mãos. Você sabe que Jesus, no Novo Testamento, menciona essa situação? Ele diz assim aos fariseus: vocês são tão fervorosos nos rituais, saiba que a vida é mais importante que o ritual. E ele diz assim: vocês lembram que Aimeleque, o sacerdote, deu pão sagrado aos sacerdotes para Davi e seus homens? E Jesus não condenou Aimeleque por fazer, digamos assim, essa transgressão do ritual. Por quê? Porque mais importante é a provisão de Deus na vida de Davi. O mais importante é a provisão de Deus na sua vida. Amém? Do que rituais, do que celebrações, às vezes com ritos, mas Deus olha o seu coração e segundo a sua necessidade, Deus as preenche todas. Você crê nisso? O que é que você precisa nesta manhã? Coloque diante de Deus e Deus assim fará na sua vida. Então diga assim: Deus provê. Deus provê na minha vida. E Davi aprendeu isso com Saul, que Deus provê. E nesse momento ele tem que sair e vai para outro ponto, a cada ponto um ponto. E o próximo ponto foi Gate. Gate era uma região na Filistia, entre os filisteus, não era mais no povo de Israel. E quando ele chega lá, ele encontra o rei, ele é levado até o rei Aquis. E Aquis e todo o seu staff lá, olha para Davi e fala assim: não é esse a quem as mulheres cantavam, Saul matou milhares e Davi os 10 milhares? Ou seja, esse canto ficou tão famoso, isso impactou tanto, que os filisteus já conheciam essa música. Sabe essas musiquinhas que eles falam, às vezes, para celebrar os ídolos? Que falam, por exemplo, a camisa 10 da seleção, falando do Pelé, não é? As musiquinhas que falam do Neymar. Meu neto adora futebol. Então a gente fica ouvindo aqueles vídeos que tem paródias de futebol, né? Então tem uma que não sai da minha cabeça. Quando o Neymar quebrou o dedinho, então tem aquela paródia: que pena do Neymar. Tchan, tcharará. E aquela musiquinha, eu ouvi tantas vezes com meu neto, ficou na minha cabeça: que pena do Neymar. E eu fico assim. Mas foi o que aconteceu, quando cantaram Saul matou milhares e Davi os 10 milhares, ficou tão famosa aquela música, que neste momento, eles se referiram a Davi, o matador de 10 milhares. Mas aqui em Gate, eles falaram: puxa vida, mas ele é um dos comandantes do nosso exército inimigo.
Nesse momento, Davi se dá conta que ele poderia ser morto. Sabe o que ele faz? Ele se finge de louco, né? Ele começa a babar, deixar cair a baba na barba, e todo mundo fala assim, e Aquis fala assim, ele está louco, não é? Ele está louco, e você imagina o grande guerreiro, vencedor das batalhas, cantado entre as mulheres, tem que se fazer de louco, para poder fugir e salvar a sua vida. E mais uma lição Davi aprende. E ele nos ensina também, há tempo de glória e tempo de humilhação. Porque Deus exalta o que se humilha. Amém? Diga assim comigo, Deus exalta o que se humilha. Se você estiver passando por perseguição, em algum momento você é tremendamente humilhado, meu querido, minha querida, não se dê conta, saiba que Deus é por você, e quanto mais situações de humilhação, mais exaltação Deus fará na sua vida. Amém? Não tenha medo, não se constranja quando esses momentos chegarem na sua vida. Outro ponto geográfico, Davi tem que então sair dali, se passa por louco, percebe que ali não é o seu lugar, e ele vai até as cavernas de Adulão. Quando ele está nas cavernas de Adulão, algumas coisas acontecem. A sua família vai se encontrar com ele, porque quando ele se torna inimigo de Saul, a sua família também. Saul queria matar Davi e toda a sua família, então a sua família vai encontrá-lo. E nesse momento, 400 homens, 400, é gente pra caramba, vai se juntar a Davi, um fugitivo. Lá em 1 Samuel 22, 2 diz assim, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefes deles, e eram com eles uns 400 homens. Vocês imaginam? Davi rejeitado, perseguido, considerado inimigo do rei, aquele que engendrou, tramou a tomada do reino de Saul. Assim era o que Saul pensava, né? Porque quando Saul viu tudo aquilo, ele falou, Davi vai pegar o meu reino. Então Saul considerava um grande inimigo. Mesmo assim, rejeitado, perseguido, ele foi abrigo para muitos necessitados. E aqui a gente aprende uma coisa, e Davi aprendeu mais um ponto. O quarto ponto na sua nota. Deus pode nos usar mesmo nos piores momentos da nossa vida. Diga assim, Deus quer me usar mesmo nos piores momentos da nossa vida. Se você acha que você está numa pior, minha querida, meu querido, vá ver aqueles que estão piores que você. De alguma maneira você pode ser uma fonte de bênção. De alguma maneira você vai poder encontrar na sua história, na sua vida, pessoas que podem ainda usar uma ação de amor, uma bênção da sua parte. Você não está ruim o suficiente ou péssimo, ou sofrendo o suficiente para não ser uma bênção na vida de alguém. Davi estava ali na caverna, fugindo, não tinha nada, tinha que viver dependente de Deus totalmente. O grande herói nacional agora era um fugitivo, e assim mesmo 400 homens que estavam em situação piores do que eles, endividados, atribulados de espírito, viram nele uma fonte de salvação. De alguma forma Deus quer usar você, mesmo nos piores momentos da sua vida, para que você seja uma fonte de bênção. Dentro de você é o Espírito Santo, e há uma bênção que pode ser liberada para alguém que está ao seu lado. Amém? E essa foi uma lição que Davi aprendeu aqui. Davi acolheu aqueles homens, e você sabe o que Deus fez na vida daqueles homens? Mais para frente, quando a gente estuda o reinado de Davi, aqueles 400 homens foram chamados valentes de Davi. Passaram a ser os principais homens na corte do grande rei Davi.
Aqueles atribulados foram abençoados, porque um homem que estava lá fugindo nas cavernas úmidas, sem ter muitas vezes o que fazer, como ajudar, foi fonte de transformação na vida de 400 homens, para transformar os endividados, os amaldiçoados, em os grandes valentes de Davi. Amém? Então esse foi o quarto ponto que Deus foi acrescentando na prova, para aprovar Davi para o grande trono, para o seu trono, o trono de Israel. E Deus faz isso nas nossas vidas também. Deus vai nos passando por provas, por testes, e à medida que somos aprovados, Deus vai nos levantando. Depois Davi teve que ir para Keila. Davi e seus homens foram para Keila. E aí em Keila, Davi e seus homens, eles livram a cidade dos filisteus. Os homens de Keila não foram fiéis a Davi e ele teve que fugir. Keila era uma cidade que ficava perto da Filistia, e eles tinham a colheita, e os filisteus, quando eles faziam a colheita, os filisteus vinham e roubavam toda a colheita, todo o fruto da colheita. Aí o que aconteceu? Davi foi e os ajudou com aquele seu exército de 400, que depois passou a ser 600 homens. Foram se agrupando homens. Davi ajuda a cidade e liberta a cidade dos filisteus. E aí, Saul fica sabendo que Davi estava lá. E Saul então tenta uma incursão para prender a Davi. E Saul fala: olha, agora eu vou pegá-lo, porque ele vai estar em uma cidade com muralhas e vai ficar preso lá, não vai ter como fugir. Agora é o momento de eu matá-lo. E naquele momento, Davi consulta Deus e pergunta para Deus: Deus, a população, o povo de Keila vai me entregar? Deus diz: vai entregar. Davi vem sobre mim? Ele vem. Em 1 Samuel 23, 10, 12 diz assim: ora, orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu ao Senhor: entregarão. Aqui, embora Davi tenha lutado por eles, eles não estavam dispostos a lutarem por Davi. Davi aprende então mais uma lição. A sua fidelidade, a fidelidade de Davi, a nossa fidelidade nem sempre é correspondida. A única pessoa que nunca falha em fidelidade conosco é Deus. Em 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, Deus sempre permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, porque Deus é fiel. Diga comigo: Deus é fiel. Deus é fiel. E a fidelidade de Deus independe da nossa fidelidade ou infidelidade. Aqueles homens estavam retribuindo a fidelidade de Davi com infidelidade, mas Deus seria fiel a Davi. E mais uma vez, Davi foge e Saul não pega a Davi. Então aqui a gente aprende que Davi entendeu que a fidelidade de Deus permanece nas nossas vidas todos os momentos. E assim, nós vamos ver aqui mais paradas, mais pontos. Aqui nós vimos 5 pontos. A cada ponto, um ponto. A cada ponto geográfico, Deus ministrou na vida de Davi uma lição. Os outros pontos eu vou falar na próxima mensagem, porque é muito conteúdo. Mas Deus foi acrescentando a Davi.
lições que forjou o caráter de Davi para que ele fosse aprovado, até que depois do último ponto, depois eu vou falar as outras experiências de Davi na próxima mensagem. Depois do último ponto, depois do 10º ponto, quando Davi foi aprovado, no momento, numa guerra terrível que o povo de Israel enfrenta os filisteus, morre Saul, morre os seus filhos, e o povo de Judá chama Davi para que se torne rei sobre Judá. E ele se torna rei sobre Judá por 7 anos. E 7 anos depois, todas as outras tribos de Israel o chama para torná-lo rei sobre todo Israel. Amém? O que nós aprendemos é que na história da nossa vida, há pontos geográficos, há lugares que Deus nos leva, que Deus nos tira, há circunstâncias que Deus permite que nós vivamos, circunstâncias de provisão que Deus nos dá, circunstâncias de livramento que Deus nos dá, circunstâncias de lições preciosas, onde nós percebemos a fidelidade tremenda de Deus. Embora pessoas sejam infiéis, Deus é sempre fiel, e vamos aprendendo, e as notas e os pontos nos são acrescentados, e Deus vai tornando o nosso caráter mais íntegro, mais perfeito, até que toda promessa e todo o propósito de Deus se cumpre em nossas vidas. Você pode dizer amém? Você pode celebrar ao Senhor? Meu querido, se por acaso, em algum ponto, você não for aprovado, sabe o que Deus faz? Você permanece naquele ponto até que você seja aprovado. Mas não seja reprovado. Não seja um Saul. Saul foi reprovado e Deus os destituiu. Seja como Davi, o homem segundo o coração de Deus, pronto a se humilhar, pronto a aprender do Senhor, para tornar e para viver plenamente o propósito de Deus na sua vida, sem que nada se perdesse. E esta manhã o que Deus diz para você é o seguinte: recebe essa palavra como uma palavra profética dos céus. Deus tem um grande propósito para a sua vida. Diga assim: Deus tem um grande propósito para a minha vida. E eu vou viver esse propósito integralmente, sem que nada se perca pelo caminho. Amém? Está pronto a viver o que Deus tem para você, que é o melhor? Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé e fechasse os seus olhos. Vamos adorar ao Senhor agora. Em que ponto você está na sua vida? Qual é o teste do Senhor para você agora? Você precisa de uma provisão. Davi foi alimentado com pães sagrados. A Davi foi dado a grande espada de Golias. Davi foi alimentado e Davi foi armado para aquele tempo na sua vida. Embora Davi tenha vivido infidelidade daqueles que ele ajudou, Deus sempre esteve fiel e presente na sua vida. E assim eu quero dizer para você nesta manhã: Deus é fiel. Diga comigo: Deus é fiel. Ele está sempre pronto a estender a mão para você. Mesmo que Ele permita que Saul, que inimigos venham, Ele permita para que você aprenda, para que você cresça, para que você seja perfeito e íntegro, em nada deficiente,
para que você se prepare para o seu trono, para que você se prepare para o cumprimento da promessa, para que você se prepare para a sua bênção. Deus quer te preparar para esse tempo de vitória. Deus quer te preparar para o seu trono. Deus quer te preparar para o seu levantamento. Deus te humilha para te exaltar. Agora, ore a Deus. Entregue o seu coração ao Senhor. Faça uma avaliação, reflita. Qual é o ponto da sua vida que você está vivendo? E qual é o ponto na nota da sua aprovação que Deus quer te dar nesse tempo? Cada um de nós está vivendo um tempo, esse tempo de pandemia, de forma diferente. Há aqueles que Deus tem aberto a visão e tem dado os projetos novos para o tempo novo que se virá. Para alguns, estão sendo tomados por ansiedade, por medo. E Deus quer ser o seu livramento dessa sensação. Para alguns, a insegurança. Para alguns, há portas fechadas. Há cavernas, como a caverna de Adulão. Deus está te colocando na caverna. Talvez você tenha perdido o emprego. Talvez você esteja vivendo um revés financeiro e você está na caverna. Mas mesmo na caverna, Deus vai mandar homens, vai mandar mulheres, vai mandar pessoas. E você será fonte de bênção, porque Deus é a fonte da sua bênção. Eu quero orar por você. Coloque diante do Senhor a bênção que você deseja para Ele. Em Salmo 119, 116 diz assim: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora para que a esperança no coração dos seus filhos seja viva, seja forte. Que a esperança não os envergonhe, mas que a esperança seja um vetor para levá-los a um tempo de vitória, a um tempo de consagração, a um tempo de aprovação. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor quebre as cadeias, que o Senhor derrame da tua unção sobre essas vidas, para que as mentes sejam cativas à tua palavra, ao teu propósito e à tua verdade, que eles sejam salvos, que eles sejam vitoriosos. Senhor Deus, que eles saiam para viver o grande momento em suas vidas, assim como Davi, que saiu dessa trajetória para assumir o trono em Israel. Que eles saiam, Senhor Deus, desses pontos, desses momentos, para viver a bênção e a plenitude do Senhor nas suas vidas, em Cristo Jesus. E se você recebe, diz amém. Glória a Deus. Aleluia.